É um prazer imenso ter você aqui no canal. Eu preciso de Jesus. O pastor Alisson Marques e sua esposa vos saúda com a paz do Senhor Jesus. Inscreva-se e deixe o seu like. Obrigado. Vamos ouvir a palavra de Deus com o tema: uma mensagem aos mortos. Culto doutrinário. Senhor, nós precisamos, ó Pai amado, ouvir, meu Deus querido, a Tua doce palavra. Nós precisamos ouvir, meu Pai, o Teu santo evangelho e a Tua santa doutrina. Meu Deus, livra-nos da morte, livra-nos do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma o seu assento com palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluias. Como eu disse aos irmãos, ano difícil. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está vivo. Quem está vivo diz glória a Deus. Quem está vivo diz aleluia. Pastor, que pergunta é essa? Só os espirituais entendem. Quem está vivo diz glória a Deus. Jesus, ele pode falar com os mortos? Pode ou não pode? Ele pode falar com os vivos e ele pode falar com os mortos. Talvez eu não quero ouvir a voz do meu pai e nem o conselho dele. Talvez eu não queira ouvir a voz de cada irmão, de cada irmã. Mas quando Jesus quer falar, eu sou obrigado a ouvir. Talvez eu não queira ouvir o pregador A ou o pregador B. Mas quando Jesus quer falar, ele usa uma criança que ainda não sabe o alfabeto e fala. Ele é poderoso. Amém? Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Amém? Irmãos, a mensagem que nós estamos diante dela, e foi esta mensagem que Deus nos revelou a nós, é uma mensagem aos mortos. Eu vejo você respirando, eu vejo você sentado, você está olhando para mim, você está piscando. Você está vivo fisicamente, isso é bom. Mas estamos, irmãos, vivendo tempos de defuntos dentro da igreja. Estamos vivendo tempo de verdadeiras múmias dentro da igreja. Pastor Alisson, como assim? Você pode olhar ao redor. Antes, a igreja do Senhor, ela se unia para enfrentar o Coliseu Romano, para enfrentar a fúria dos leões. Ela se unia para enfrentar aqueles que eram contra a igreja. Ela se unia para pregar o evangelho. Ela se unia para pregar boas novas. Ela se unia e morria abraçada nas grandes arenas, diante dos soldados romanos. Hoje, irmãos, nós estamos encontrando uma guerra muito grande dentro das nossas igrejas. Pastor Alisson, que guerra é essa? A guerra da igreja contra a igreja. A guerra do povo de Deus contra o povo de Deus. E como é que essa guerra aparece dentro da igreja? Quando os mortos se levantam para atacar os vivos. Quando os defuntos se levantam para atacar os vivos. Eu louvo a Deus que aqui só tem vivos. Mas se essa palavra é para os mortos, talvez tenha mortos em nosso meio. Irmãos amados, quem são os mortos? São os parasitas na obra de Deus. Não estou falando daquele que não sabe fazer algo para Jesus. Estou falando daquele que sabe fazer e não faz. Deus capacitou para fazer e não faz. Além de não fazer, atrapalha os que faz. Persegue os que faz. Caluneia os que faz. Procurem contenda, discórdia dentro da igreja.
pastor. Quando todo mundo diz sim, ele vai e diz não. Quando todo mundo diz não, ele vai e diz sim. Esses são as múmias dentro da igreja do Senhor. Irmãos amados, eu que estou vivo, estou preocupado. Eu vou dizer para os irmãos, sinceramente, se eu olhar para um lado e para o outro e ver que eu estou habitando no meio de múmias, eu vou estar preocupado. Talvez os irmãos não entendam o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que é tão difícil você estar dando glória a Deus e o outro resmungando com o volume da sua voz. O que eu estou querendo dizer é que quando você se esforça para louvar e tem 2 ou 3 criticando, sabe fazer, mas prefere criticar. É triste quando você vê um servo do Senhor se levantando, irmãos amados. Eu me lembro que quando Deus ele foi me levantando, eu só vi a sola do sapato daqueles que pisavam em mim. E estava tão difícil, irmãos amados, uma jornada difícil, mas os parasitas eram tantos. Tem pessoas que pregam melhor que você, que louvam melhor que você. Mas eu vou dizer para você que você tem um valor especial para Deus. Glória a Deus. Pregando ou não, limpando a casa de Deus ou não, o Senhor Jesus, ele tem contemplado. O que é que ele tem falado? Eu tenho visto as tuas obras, eu tenho colocado os meus olhos em você, eu tenho te contemplado. Nós estamos brigando feio, irmãos amados, com a falsa doutrina dentro das nossas igrejas. Irmãos amados, eu estou vendo cada vez mais que está fechando para nós que queremos sã doutrina. No final, a nossa cabeça não ficará em cima do nosso pescoço. Pastor, desse jeito eu vou embora, então você não serve para morar no céu. No final da história, aquele que ama o evangelho primitivo, aquele que ama o evangelho verdadeiro, aquele que ama a sã doutrina, a cabeça dele não vai ficar no pescoço. Vão tentar matar ele. Tem um hino que fala assim, ó: que terra é essa? É a tal Jerusalém, terra que mata profeta e quer matar a mim também. São os mortos se levantando para atacar os vivos. Ouça bem. E ao anjo da igreja que está em Sardes. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Irmãos amados, quem está certo que Deus cobra de mim? E quem acha as pregações pesadas? Ninguém acha? Olha que tem. Eu vou dizer aos irmãos, se Deus não me alisa, irmãos, por que eu vou alisar a igreja? E o Senhor Jesus tem tocado no meu coração e tem falado: meu servo, Satanás está enganando o meu povo. Antigamente a televisão era pecado, agora tem uma tal de Smart TV, agora tem um tal de WhatsApp, o Facebook, que está enganando a minha igreja. É poucos que dá glória a Deus, porque muitos ainda ficam lá passando a mão na televisão dentro de casa. Você é defunto. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de quê? Vives, mas está morto. Você prega bem, você louva bem, você faz a obra do Senhor bem. Agora eu vou falar com a classe de pessoas, não é aqueles que não fazem, reclamam dos que fazem, não. Eu vou falar agora com os que fazem. Porque não é só pelo fato de eu ser o pastor da igreja que eu sou um querubim. Não é só pelo fato de você pregar e você orar pela nação e você louvar, que você é um querubim que já chegou lá no topo, que já está lá em cima. Quem sabe 1, 2 ou 3 possam olhar para nós e dizer: aquele está lá em cima. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos mortos. E quem está morto não está lá em cima, está embaixo.
Glória a Deus. Irmãos amados, quem são o povo morto e como é que eles morreram? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, vamos meditar. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Santo, santo é o Senhor Jesus. Vamos falar a respeito do aguilhão da morte. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeiramente eu confirmei com os irmãos e eu estou certo que aqui só tem vivos. Então, se você não está vivo espiritualmente falando, você é defunto e você vai sair daqui sem entender nada. Mas eu vou orar para Deus ressuscitar você. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 56. Quem achou diz glória a Deus. Olha o que diz o texto bíblico. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Talvez algum dos irmãos aqui teria condição de nos dar uma definição clara e objetiva do que significa a palavra pecado. Pecado, irmãos amados, é o vocábulo que Deus usa para designar aquele que transgride a sua lei. Todo aquele que transgride a lei de Deus está pecando. Todo aquele que agride a lei de Deus está pecando. Todo aquele que fere a lei de Deus está pecando. Todo aquele que conhece a palavra de Deus e insiste no erro, insiste no pecado, está pecando 10 vezes mais. Eu tenho certeza que ninguém pode sair daqui dizendo: eu não conheci, ninguém me avisou, ninguém falou, pastor não ensinou, pregador não pregou. Irmãos amados, como nós estamos tratando com o Mingone, com a IPDA, com a Igreja Pentecostal Deus e Amor, ninguém daqui vai poder sair dizendo que não foi avisado. Não vai poder chegar perante Deus e falar: ninguém avisou, ninguém me corrigiu, ninguém me exortou. Exortação tem, pregação tem, correção tem, doutrina tem, obedece quem quiser. O escorpião, ele vem com aquela agulhona dele, aquele aguilhão. Oh, dor insuportável, terrível. A raia, ela tem um ferro que vai e o microfone morreu. Ela tem um ferro que vai e um outro que vem. Quando o ferro entra, ele entra rasgando e ele volta rasgando. Machuca. Deus abençoa. O pecado também tem o seu aguilhão. Pecar é bom ou é ruim? Quem pode falar em voz alta? É ótimo. Não é ruim não, irmãos. Se pecar fosse bom, essa igreja estaria lotada e os bares, os prostíbulos estavam tudo vazio. O ruim é a consequência do pecado. A ferroada do escorpião não é nem o problema é o veneno depois. A ferroada da raia não é nem o problema é o veneno depois. O problema do pecado não é o momento a qual ele está sendo executado, mas é o agravo. E sabe como é? A pessoa pode falar: eu pequei aqui em Lusiane, eu pequei aqui no Mingone, e agora eu vou mudar lá para o Japão, para que ninguém veja o meu pecado. Eu vou dizer: o pecado, ele não mancha somente o corpo, ele contamina a alma e o espírito, e a pessoa pode afundar dentro da terra, que a consequência vai lá.
o aguilhão do pecado. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se não tivesse a Bíblia, se não tivesse a lei, se não tivesse essa palavra, se não tivesse esse Evangelho, o pecado não teria força. E eu vou dizer, irmãos amados, parece que quanto mais o ser humano sabe que não pode, mais ele corre para fazer. Muitos ficam falando, tem que legalizar as drogas. Deus o livre, se chegar o dia que legalizar as drogas, ela perde o poder. Enquanto ela é ilegal, ela é crime. E por que é crime? Porque ela mata, porque ela afeta a saúde, porque ela destrói o sistema da pessoa completamente. Mas no dia que legalizar ela perde o vigor. Eu acredito que as bocas de fumo vai diminuir. Eu acredito que os pontos que vêm de droga vai diminuir. Mas por que essa palavra falou para nós que é pecado? O pecado está assolando e destruindo toda a terra. Satanás está muito preocupado, porque ele sabe, se eu pregar essa palavra, se eu anunciar essa palavra, é capaz de um presidiário aceitar Jesus, é capaz de um drogado aceitar Jesus, é capaz de um prostituto, uma prostituta aceitar Jesus, um homossexual aceitar Jesus. Satanás está preocupado com isso. Ele está preocupado se eu sair do meu conforto, do meu comodismo e ir lá pregar. Ele se preocupa com isso. Mas ele sabe que quanto mais eu prego essa palavra, mais escravo dela eu sou. Quanto mais eu conheço, muitas pessoas olham para pastores e falam: ah, pastor está no topo lá em cima, ah, pastor intocável, é um título, é uma honra ser chamado de pastor. Eu quero dizer para os irmãos, ser pastor é sofrer, é passar luta, é passar prova. A minha esposa sabe, ela sabe as lutas que eu tenho que passar para estar aqui. Não existe favoritismo melhor, não existe aquele que é bom, não existe aquele que é grande, grande é só Jesus. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 6. Vamos com muita cautela. Romanos, capítulo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Romanos, capítulo de número 6. Para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 6, verso 23. Amém? Você conhece muito bem. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O único que venceu o pecado e pode nos dar vitória sobre o pecado. Talvez tenha 2 ou 3 irmãos aqui que digam: pastor Alisson, o meu inimigo está longe de mim. Onde é que o seu inimigo está? Ao derredor. Ele não está atrás da porta. Ele não está olhando pela fresta. Ele não está te observando de longe, ele está ao derredor. Mas eu quero apresentar um inimigo que está em você. A sua própria carne. A minha carne é o inimigo mais próximo que eu tenho. O diabo me odeia, o mundo me odeia, tem muito crente que me odeia, mas a minha carne é o meu inimigo mais próximo. A minha carne, ela é manhosa, ela é dengosa. A minha carne
carne fala o tempo todo para mim: peca, 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 peca. A tua carne, ela é manhosa, ela é dengosa, e ela fala: peca, peca, peca. Se eu passar a mão na minha carne, eu pecarei. Se eu deixar ela me conduzir, eu pecarei e morrerei. Porque o salário do pecado é a morte. Aqui tem irmãos que trabalham com uma alegria muito grande, é receber o dinheirinho no final do mês, ou no final do dia, ou no final da semana. Você pega aquele dinheiro e você vai contar, e você começa a lembrar. Agora você está passando as folhas ali, aqueles dinheiro, mas antes você estava lá assim, ó. Tudo tem um salário. Tudo que o homem planta, ele vai ceifar. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Pastor Alisson, que mensagem é essa? Culto de doutrina. Eu louvo a Deus por essa palavra. Irmãos amados, talvez tenha um, talvez tenha outro que continua insistindo no erro. Não é assim que Deus quer. Deus quer que nós venhamos abandonar o pecado e dizer: eu olho para o pecado como um veneno, e eu quero estar bem longe desse veneno, senão ele vai me matar. Não é que o pecado corre atrás de alguém, não. O problema do pecado não é ele ir até a pessoa, mas é ele ser tão mentiroso e nojento de atrair a pessoa para ele como um imã. E ele atrai a pessoa como um boi vai ao matador. E ele atrai o ser humano dizendo: venha sorrir, venha festejar, venha pular. Coma desse prato e beba desse vinho, e no final ele vai e ceifa. Misericórdia. Irmãos amados, este é o salário do pecado. Abra sua Bíblia lá em 1 João. Em 1 João, capítulo de número 5. Melhor, capítulo de número 3, verso de número 8. Quem achar vai dizendo glória a Deus. Amém? 1 João capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é de quem? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas olha que maravilha, eu vou dizer agora. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmãos amados, eu vou dizer a verdade para os irmãos. Eu tenho temor e tremor perante Deus, e eu não posso passar além do que Ele me fala, do que Ele me diz. Amém? Eu admito que isso vai ser uma segurança para os irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos amados: as igrejas frouxas que nós estamos vivendo nos dias atuais não permite que o pastor fala: quem pecar é do diabo. Eu não sou o apóstolo João e nem cheguei perto, e nem vou chegar perto. Mas não é esse pobre miserável, pedaço de nada, comedor de feijão que está falando. É o apóstolo João, ungido e usado pelo Espírito Santo. Como é que eu vou chegar no irmão e falar: irmão, eu vou te falar uma coisa, se você continuar falando da vida do outro aí, ó, você é do diabo. Como é que eu vou chegar na irmã, minha irmã, se você não colocar um zíper na boca, esconder ou cortar a língua e pôr um
dizer isso. O Espírito Santo de Deus manda dizer isso. Mas eu quero dizer que aquele que se humilhar perante Deus, ele deixa de ser do diabo e passa a ser de Cristo. Aquele que confessar, ele passa a ser de Jesus. E Jesus fala assim: vem cá, meu filho, eu vou arrancar toda a fofoca, eu vou arrancar toda a bebida alcoólica, vou arrancar toda a prostituição, vou arrancar toda a mentira, eu vou te limpar, eu vou te purificar, eu vou te conservar, eu vou te ungir, vou te transformar e vou te fazer meu e meu. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Esse Jesus é maravilhoso. Ele é bom. Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 12. Glória a Deus. Romanos capítulo de número 12. Glória a Deus. Quem achou diz glória a Deus. Romanos capítulo de número 12. Glória a Deus. Verso de número 1. Ou melhor, Hebreus, amém, irmãos? Hebreus 12, verso de número 1. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não posso falar apenas do pecado se eu não falar o que leva ao pecado. Amém? Glória a Deus. Amém? Hebreus capítulo de número 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Quem veio primeiro? O embaraço. Depois do embaraço vem quem? O pecado. Pastor Alisson, o que é o embaraço? Acho que aquele elogio desceu para o seu coração e você se embaraçou dele, e depois você pecou se exaltando. Talvez aquela conversa, talvez aquele pensamento, talvez aquela atitude foi um embaraço que precedeu a ação. Depois da ação foi consumado o pecado. Talvez aquele sentimento de ira, de revolta dentro do seu coração, talvez aquele desejo de vingança, mais tarde vai se tornar em ação. E quando se torna em ação, se torna o pecado. E quando se torna o pecado, se torna a morte. Talvez aquele lugar que você foi e já viu que lá não é lugar para você e não te cabe, mas você quer voltar lá. Talvez aquela amizade que você já viu que vai te levar para o buraco ou para a boca da onça, mas você insiste. Talvez aquela perseguição que você faz ao seu irmão, e você menos espera, ou veja, ou saiba que você está com uma faca ou um revólver na mão para matá-lo.
a equipe que você está montando para passar notícias ruins. Aí houve uma coisa lá da Bahia. Tem baiano aqui? Tem um monte, né? Talvez você ouva uma coisa lá na Bahia. Aí traz para cá e já vai fazendo aquela equipe. Está faltando pessoas para testemunhar aqui, mas pessoas para virar jornal tem muitos. Não adianta nada você pregar contra o derramamento de sangue, mas você ter prazer em falar que o outro morreu a facada. São embaraços que vai levar ao pecado, e quando o pecado for consumado não tem outra, vai ser morte, se não se arrepender e confessar a vida. Tiago diz: glória a Deus. Essa palavra está nos ensinando. Tiago capítulo 1, verso de número 13 ao 15. Diz glória a Deus. Diz aleluias. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Irmãos amados, eu vou dizer algo aqui para a amada igreja. O embaraço leva ao pecado. E o embaraço, ele muitas das vezes vai começar dentro de nós. Dentro de nós. Eu quero que a igreja fale em um bom tom, em uma voz alta, para mim: quem habita dentro de nós? Responde: quem habita dentro de nós? Está fraco. O Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Mas o Espírito Santo, irmãos amados, ele é mais sensível do que casca de ovo. Para entristecer ele dar uma afastada da pessoa é fácil. Jesus chora, o Pai chora, e o Espírito Santo, ele soluça de tanto chorar. Chora muito, igual uma criança, porque estava ali dentro da casa dele, eu e você, e de repente ele viu o teto rachado, de repente ele viu as paredes mal pintadas, de repente ele viu o piso quebrado. Como assim, pastor? De repente ele está habitando dentro de nós e nós xingamos. De repente ele está dentro de nós e nós pensamos mal contra o próximo. De repente ele está dentro de nós e nós fofocamos da vida de outrem. De repente ele está dentro de nós e nós compramos e ainda falamos que não vamos pagar. De repente ele está dentro de nós e nós formamos grupos e equipes para perseguir A e para perseguir B. E ele chora. O Espírito Santo chora. O Espírito Santo ali, ele se aperta. Eu quero dizer para os irmãos, a partir da próxima Santa Ceia, ninguém mais vai cear se for casado e não tiver com aliança no dedo. Não vai cear. Pastor Alisson, mas como assim? Eu não preciso de aliança para dizer que eu sou fiel à minha esposa. O embaraço vai começar aí. Ó, aliança. Não importa se é de ouro ou se é de prata, coloca no seu dedo esquerdo aí. Você é um homem casado, você é uma mulher casada. Não deixa Satanás te enganar. As mulheres ficam bravas com os maridos. Olha, cadê a sua aliança? Eu não sei, está apertada, está assim, está aquilo. Pega a aliança e coloca no dedo. Os maridos ficam bravos com as mulheres.
Eu sou eletricista industrial de profissão e eu tenho que tirar a minha aliança para poder trabalhar com corrente elétrica. Mas eu não sei qual foi a vez que eu tirei. Estou ali com a mão na massa ali, eu só vejo a aliança brilhando e deixo lá. Talvez eu entre numa empresa que essa empresa vai falar para mim, ó, tira a aliança, porque você trabalha com corrente elétrica. Eu tenho que tirar a aliança, porque se eu for trabalhar com corrente elétrica e numa descarga ali, num raio voltaico ali, eu posso perder o meu dedo. Ela é ouro, ela é condutor elétrico e eu posso perder o meu dedo. Mas enquanto eu não estou trabalhando dentro da exigência de uma empresa, irmãos amados, porque tem pessoa que fala, ah, mas é porque eu estou trabalhando, eu não posso ter. Mas no mercado não está trabalhando, no banco não está trabalhando, na rua não está trabalhando e está sem aliança. Põe a aliança no dedo, não dê lugar a Satanás. Tem irmã que se arruma muito mais para ir na padaria do que para o marido. Tem marido que se arruma muito mais para ir lá no ferro velho do que para ficar com a esposa dentro de casa. Aí fala, não, Satanás não me engana, já está enganando. E cedo ou tarde vai aparecer um adultério. Pastor, isso é maldição? Não, isso é um aviso. Ah, eu amo a minha esposa, mas essa aliança, ela me agonia. Eu amo a minha esposa, mas não consigo ficar com esse trem no dedo. Irmãos amados, eu vou dizer para os irmãos, depois que a pessoa acostuma, nem sente que tem aliança no dedo. E ela está lá brilhando. Amém? Amém. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Diz aleluias. Não deixe o pecado enganar você. Para concluir, irmãos amados, mensagem aos mortos. Para concluir, o que foi falado em Tiago aqui, nós somos tentados, nós somos atraídos, nós somos engoldados pela própria concupiscência, ou seja, pelo próprio desejo, ou seja, pela própria vontade, ou seja, pelo próprio vacilo. Eu quero dizer para os irmãos, a árvore um dia ela já foi semente. O idoso, a idosa um dia já foi criança, já foi um bebê. Se esse sentimento começar pequenininho dentro do coração do homem e da mulher, vai crescer e depois ele não vai conseguir vencer. Depois ele não vai conseguir matar aquele mal, destruir aquele mal, ele não vai. Ele não vai. Só que tem uma classe de pessoas, irmãos amados, que se deixa levar e são enganados, porque lê a palavra de Deus e não entende. Eu quero trazer isso à mostra. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 21. 1 João capítulo 3, verso de número 21. Isso está acontecendo muito na nossa igreja Pentecostal Deus e Amor. Amém? Diz glória a Deus. Diz aleluias. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Quem falou isso? Apóstolo João, dirigido e ungido por Deus, pelo Espírito Santo. Está cheio de pessoas que pintam o cabelo, que cortam o cabelo, que passam maquiagem, que assistem televisão. Os irmãos que andam com bermuda aí na rua, as irmãs que não tem doutrina, não tem reverência. Está cheio de pessoas dessa natureza dizendo, o meu coração não está me condenando. Eu tenho confiança para com Deus que eu posso tacar no meu cabelo tinta, eu posso tacar no meu cabelo água oxigenada, eu posso fazer o que eu quiser. O meu coração não me condena. Eu tenho confiança para com Deus. Está cheio de gente que fala isso, mas eu quero explicar isso para os irmãos. Irmãos, quem é nascido do Espírito, é Espírito. Quem é nascido da carne? Se você é nascido do Espírito, e o Espírito Santo de Deus habita dentro
noite você não vai ter prazer no pecado, o teu coração vai estar moldado por Deus e você não vai aceitar o erro. E se o Espírito Santo está dentro do seu coração, então você tem a plena confiança que Deus é contigo nas decisões. Vamos mais aqui. Olha o coração que não tem o Espírito Santo, ele é enganado, ele é enganoso. Jeremias, abra aí. Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 9. Ele é enganoso, amém? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí o meu coração está lá totalmente enganado, e eu faço coisas que não agradam a Deus e falo, a minha consciência não me condena, o meu coração não me condena, o meu coração não me acusa. Irmãos amados, sabia que tem pregadores, tem pastores, tem diáconos, tem ministros que Deus já entregou eles para o erro? Quem sabia diz glória a Deus. Sabia que tem crentes que Deus já entregou eles para o erro? Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Romanos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Verso 24. Amém? Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Irmãos amados, o próprio Deus entrega a pessoa. Pastor, mas aí está falando o contexto bíblico, está falando dos sodomitas. Eu quero dizer, do mesmo jeito que o pecado de Sodoma vai levar ao inferno, assim também é o pecadinho, o pecadão sendo aceito dentro dos corações. Aí o Senhor vai e fala, eu vou usar um profeta e vou falar com ele, vai e exorta. Vou usar aquele outro lá para falar com ele, vai e exorta. Até hoje o culto de doutrina eu vou usar pastor para falar com ele, vai e exorta. No culto de Santa Senhora ainda vou usar de misericórdia e usar o diácono para falar com ele, vai e exorta. Ah, não quer ouvir? Então continua. Está entregue para o pecado, está entregue para o erro, está entregue para o erro, está entregue para o engano. Aí a pessoa fala, o meu coração não me condena. Já está entregue, irmão. Eu quero dizer para os irmãos, século 21, e estamos partindo aí para o ano de 2021, pecado continua sendo pecado. E nós não vamos deixar eles nos matar, não vamos, amém? Palmas para Jesus! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus abençoa cada irmão, Deus abençoa cada irmã.